Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento circular, que é um assunto sobre cinemática que eu preferi deixar para agora, porque ele é um assunto que pode servir um pouco como revisão também, tá bom? Então eu preferi a gente não, geralmente os livros eles já falam em sequência, mas eu preferi deixar um pouquinho para frente, tá? Para isso a gente precisa definir algumas coisinhas para a gente poder entender sobre o movimento circular, tá? Então vamos supor, então o que é um movimento circular? Para isso eu preciso saber sobre um círculo, né? Então tem aqui o meu círculo e eu quero colocar esse círculo aqui, tá bom? Se eu coloco esse círculo aqui, o que eu vou ter? Quais são as informações importantes de um círculo? Eu tenho o meu raio, que é a distância do centro até a borda. Isso aqui a gente chama de raio. Tá? Geralmente a gente coloca um R para simbolizar esse raio. E eu tenho uma medida que é... Eu tenho duas unidades que são importantes para esse movimento, para esse círculo. Eu tenho a medida do... bom, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu pegue esse raio agora e ande com ele para cá, tá bom? Andei com esse raio para cá. O raio não, ele só, o centro dele, né, essa regiãozinha aqui, ó, permaneceu inalterada. Eu só alterei aqui. Eu só saí daqui e vim para cá, certo? Ele andou um certo ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui. Que esse ângulo, eu posso chamar esse ângulo aqui de um ângulo θ, por exemplo. Tá? Esse ângulo θ, ele é um ângulo central, certo? Porque ele está vindo aqui do centro desse círculo. Além disso, vocês concordam que... Bom, deixa eu escrever aqui, que aqui é o C de centro, tá? Ele andou esse espacinho aqui. Ele andou esse espacinho aqui. Esse espacinho S, a gente vai chamar de um espacinho S minúsculo. Isso aqui é o meu comprimento. Então eu vou chamar aqui de S de comprimento do arco da circunferência. Circunferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o espaço que foi andado, né, desse ponto aqui até esse, ele é um comprimento desse arco, né, desse pequeno espaço aqui que eu peguei o meu raio e desloquei ele daqui para cá, tá bom? Como que eu posso calcular esse S, esse raio? Antes de tentar calcular esse R, eu quero pensar em uma outra coisa. Vamos supor que eu pego que essa distância S, esse comprimento S, seja igual ao meu raio. Então, ou seja, eu peguei aqui a distância, né? E aí eu andei com ele e vim. Esse raio R tem essa distância aqui de arco R. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mesmo raio e vou andar na minha circunferência, fazendo isso aqui algumas vezes. Aqui vai ficar um pouco ruim, porque geralmente eu gosto de fazer isso no papel, porque fica mais
né, mais fácil de poder enxergar o que eu quero falar, tá? Mas confie em mim, tá bom? Confie em mim. Se eu faço isso algumas vezes, o que eu vou ter? Eu vou ter um aqui, eu vou ter mais um aqui. Vou fazer isso mais uma vez. Aqui. Então, divido. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter mais um. E aqui eu vou ter mais um que vai parar aqui, ó. Exatamente aqui. Então, se a gente contar, ó, eu tenho um raio, 2, 3, 4, 5 e 6. E mais um pedacinho aqui, ó. E mais um pedacinho aqui. O que é isso? Isso daqui, ele é uma unidade que a gente chama de radiano, tá? Que é quanto eu posso pegar o meu raio, colocar em volta da minha circunferência, que eu vou ter o comprimento dela toda. Não só mais agora do arco, né? Que era o que a gente estava falando aqui, mas sim da circunferência toda. Por que isso é importante? Porque o raio é uma unidade padrão numa circunferência. Eu posso alterar muita coisa, mas o raio, se eu alterar o raio, a circunferência também vai alterar o comprimento total dela, tá? A circunferência toda. Então é importante essa medida do raio. Então isso aqui a gente chama de radiano. Isso aqui é o radiano, tá? E geralmente a unidade dele é rad. E olha o que é legal. Aqui eu vou ter aproximadamente 6,28 radianos numa circunferência. E sabe o que é legal? Se você tem metade disso aqui, você tem o quê? 3,14159265 e assim por diante, que é o valor de π. Olha que legal. E aí, ou seja, numa circunferência toda, eu tenho que, numa circunferência inteira, né, nesse círculo inteiro aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2π. Tá bom? Isso aqui é importante. Ou seja, se eu tenho para a circunferência toda igual a 2π, então o meu comprimento total da minha circunferência é o quê? 2π vezes r. Comprimento total da circunferência, andar ela toda, né? Desde daqui até dar a volta toda e voltar para cá, é isso aqui, 2πr. Por quê? Esse 2π aqui é o ângulo, tem a ver com esse ângulo θ que eu estou andando, e o r é o meu raio. Logo, se eu quiser saber só um arco, que é esse arcozinho S que eu estou querendo, ele seria como? Ele seria S é igual a θ vezes R. Olha que legal. Então, essa formulinha aqui é se eu quiser saber o comprimento da circunferência toda, que é 2πr. Se eu quiser saber só de um arco, é esse comprimento S, né? Esse comprimento do arco S é igual a θ vezes R. Só que esse θ aqui tem que estar em radianos para dar certo. Tá bom? Eu acho que aqui tranquilo, né? Aqui a gente não tem tanta dificuldade assim. Bom, se eu sei que então eu sei que o ângulo também, né? Eu posso só reescrever isso aqui para ficar só um pouquinho mais. Eu posso escrever então que esse ângulo ele vai depender do quê? Vai depender do deslocamento S dividido por R, tá bom? Então essa aqui é uma forma de a gente poder também encontrar. O que é legal disso? É o seguinte, quando eu escrevo desse jeito aqui, eu estou escrevendo com a variação do ângulo, né? Desse ângulo θ.
E esse ângulo θ ele pode variar. Eu posso escrever, por exemplo, um delta θ, onde eu tenho um θ1, ou melhor, né? Um θ final menos um θ inicial. Ou seja, eu posso pensar em variar ângulo. Se eu vario um ângulo em um determinado tempo, o que eu vou ter? Se eu tiver, então, eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer delta θ dividido por delta t. Você concorda que esse delta θ ele está intimamente ligado a um deslocamento, S, desse comprimento de arco aqui? Ou seja, você concorda que esse delta S, né, que eu estou andando aqui, ele é um espaço físico? Se ele é um espaço, isso aqui obrigatoriamente é uma velocidade. Só que ele é uma velocidade angular. Então a gente escreve isso aqui como sendo um... para a velocidade angular, a gente normalmente escreve ômega, para representar a velocidade angular. Tá bom? Então isso aqui é bem interessante. A gente tem aqui uma formulinha aqui que vai falar sobre velocidade angular. É muito parecido, ou seja, a noção física é a mesma que nós fizemos lá no caso de velocidade linear. Tá bom? A diferença aqui é que eu estou pensando só no ângulo. Estou pensando na variação de ângulo. Se eu tenho a variação de ângulo, olha só. Se eu tenho essa variação de ângulo, eu posso pegar essa formulinha que está aqui, ó, e escrever como? A variação do meu arco S é igual à variação do meu θ vezes R, certo? Esse ΔS aqui é um espaço, esse espaçozinho aqui, certo? Um espaço real, um espaço que eu estou andando. Se eu dividir todo mundo por t, os dois lados da equação por t, isso aqui eu divido por t e isso aqui eu divido por t. Só que olha que interessante, aqui é ômega, e isso aqui, o que é espaço dividido por tempo? Velocidade. Então, eu tenho aqui uma representação, representação não sei se é a melhor palavra, mas é uma equivalência de velocidade linear para a velocidade angular. Então, essa aqui é uma formulinha super importante, tá? Velocidade é igual a ômega vezes R. Velocidade linear, isso aqui é velocidade linear, é igual a velocidade angular vezes o raio. Olha só. Então essa aqui é uma equivalência muito boa para a gente poder, se a gente sabe qual que é uma velocidade, se eu sei, por exemplo, qual que é a velocidade linear em uma circunferência, eu consigo determinar qual que é a velocidade angular. Basta pegar, né, a velocidade linear e dividir por R. E a mesma coisa ao contrário, né? Se eu sei qual que é a velocidade linear, sei quanto vale R, eu sei qual que é a velocidade linear, né? Então isso aqui é super importante, porque isso permite, né, com que a gente determine muitas coisas, tá? Então, mais uma equivalência importante que a gente tem. Se isso aqui é uma velocidade, nesse caso aqui, eu estou pensando no movimento escalar, que a gente chama de movimento circular uniforme. Então, tudo que eu estou falando aqui é movimento circular. A partir daqui eu comecei a falar sobre movimento circular uniforme. Então, é movimento circular uniforme. E a gente pode colocar como sendo um MCU, tá? Aquelas formulinhas lá que a gente tinha são iguais, tá bom? Então lembra que que a gente determinou algumas formulinhas lá
do movimento circular, do movimento retilíneo uniforme, como por exemplo, a gente encontrou lá, a gente sabia, né, que espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Movimento circular vai ficar o quê? Vai ficar que θ é igual a θ inicial mais ômega vezes t. É a mesma coisa, a mesma equivalência entre uma e outra. Não muda exatamente nada, tá bom? E eu posso fazer aqui tantas outras equivalências, né? E só que essas equivalências eu vou deixar para uma próxima aula, só para você conseguir entender que existe essa equivalência entre movimento circular e movimento circular e movimento linear, tá bom? Existe essa equivalência, como também existe, que eu vou falar na próxima aula, sobre movimento circular uniformemente variado com movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então tudo que eu faço em linha reta eu posso fazer exatamente no círculo, exatamente igual, só vai mudar uma coisinha ou outra, tá bom? Vou falar isso na próxima aula. Então é isso, gente. Até mais.